Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudar as lições bíblicas neste que é o seu programa preferido. Pela fé, hein? Pela fé. EBD em Síntese Podcast, produzido aqui pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã do Rio Grande do Norte, que tem como líder máximo nosso pastor Martim Alves da Silva e o seu responsável direto, nosso diretor, o nosso pastor Reinaldo Odilo. Esse projeto nasceu com a EBD em Síntese, que é um evento trimestral, e agora temos uma publicação, por assim dizer, semanal, para discutirmos todas as lições bíblicas do trimestre. Esta é a lição de adolescentes e estamos iniciando hoje, meus amados, a primeira lição do trimestre, a primeiríssima lição do trimestre, e eu trago aqui juntamente comigo eles, os sorrisos mais bonitos da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, Marco Júnior e João Felipe. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. É uma grata satisfação estarmos aqui mais uma vez em mais um trimestre, iniciando mais um trimestre de uma série de podcasts maravilhosos que vem por aí. É muita coisa boa que a gente vai estar discutindo nessas lições. Eu tenho certeza que não só nós aqui, nós três, mas todos aqueles que estiverem produzindo também, estarão com certeza sendo usados por Deus para trazerem as melhores sínteses e dicas para vocês que estão nos assistindo. Portanto, acompanhe, não fique só no primeiro, continue acompanhando as demais exposições que vão vir em sequência. Pai do Senhor, meus irmãos, queridos professores, alunos que estão acompanhando aí o nosso podcast EBD em Síntese. Mais uma vez estamos aqui, né, como o Marco bem falou, irmão Raniel, estamos aqui para dar início às lições desse trimestre. Trimestre muito abençoado, com um assunto bem interessante no cenário onde o de muitos está se esfriando. Então, é um assunto bem interessante para a gente tratar com os nossos adolescentes. Então, vai ser uma benção. Amém. Professor, você que está aqui conosco, já convidou alguém para fazer parte desse canal? Já se inscreveu ou está acessando pela primeira vez? Não perca tempo, se inscreva, compartilhe, passe para os seus alunos, por que não? Não tem problema nenhum. Estamos aqui para crescer no conhecimento, na graça. Se inscreva aí, ativa o sininho, ó, aquele sininho que aparece assim, porque toda vez que surgir um vídeo novo, você vai ser notificado. Então, se junte a nós, participe, comente, fique à vontade, a casa é de vocês. É uma bênção estarmos aqui mais uma vez, como nossos amados irmãos já falaram, um tema que está mais em voga do que nunca. Sabe por quê? Porque a gente fala da palavra de Deus, a gente fala de amor. Só que o mundo aí fora, anda com uns conceitos totalmente deturpados acerca do que é amor. E essa lição vai nos trazer várias facetas, como isso se mostra na palavra de Deus, no que isso tange a mim, como isso muda o meu comportamento, como eu posso copiar a Deus, né? Porque ser igual a Ele eu nunca vou conseguir, mas eu vou absorvendo características que são originárias de Deus, eu vou emprestando essas características para ser exemplo, para ser um cristão. A lição de número 1 tem como tema o amor de Deus na Bíblia. E a leitura, que eu achei um tanto quanto curiosa, Deuteronômio 7, versículos 7 a 13. A leitura não está exposta na lição, mas obviamente ela será feita, mas me chama atenção porque é Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento. Ainda não chegamos no Novo, as próximas lições tratarão disso. Mas Antigo Testamento, quando fala Deus com o seu povo, né? Eu estou resumindo aqui a leitura, dizendo o seguinte: vocês sabem por que eu escolhi vocês? Não é porque vocês são numerosos,
não é porque vocês são diferenciados na forma de se vestir, não, não, não. Eu escolhi vocês para preservar a minha aliança com os antepassados, com os pais de vocês. Adivinha? Abraão, Isaac, Jacó. Estes três grandes homens de Deus tiveram uma aliança com Deus. E o Senhor, para ser fiel, ele escolheu Abraão e a sua descendência para representá-lo na terra. E aí ele diz para o povo: eu escolhi por amor aos pais de vocês, né? Então, façam jus a essa escolha, né? Sejam fiéis à minha escolha. E eu trouxe aqui uma curiosidade, Marquinhos, João, que é o seguinte: nós servimos a um Deus de alianças. Deus, ó, tá dando para ver aqui, ó, vocês dois estão querendo casar, doido para casar, vocês dois, ó. Cadê a aliança, Marquinhos? A aliança, Vai Marquinhos. chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Olha, servimos a um Deus de aliança. E eu tive curiosidade de olhar a diferença de aliança para pacto, Marquinhos. Olha só, a aliança é um acordo contínuo, duradouro, é de longuíssimo tempo, né? E o pacto, ele traz uma ideia de algo mais temporal, mais pontual, né? Alguma coisa mais restrita. Então, nós servimos a um Deus de pactos, sim, por que não? Mas, acima de tudo, um Deus de alianças. E Deus fez uma aliança com o seu povo através de seus pais, Abraão, Isaque, Jacó. E essa aliança é que será tema desta lição para explicar o amor de Deus no quesito escolha, né? Nós temos aí três objetivos: o conceito de amor no Antigo e Novo Testamento, destacar o amor de Deus pela criação e apontar o amor de Deus revelado na história de Israel, tá certo? Então vamos descobrir. A lição tem como tema central o amor, todo trimestre, e aí a gente vai começando assim, como diria minha filha mais nova, de gavarinho, viu, João Felipe? De gavarinho. A gente não tem como abordar o tema na primeira lição, né, meus amigos, meus amados Com professores? certeza. Mas a gente vai devagarinho, devagarinho, trazendo aqui a origem das palavras no Antigo Testamento, né? Hesed e Ahava, não é, meu querido Ahá, João Felipe? Você sabe dizer como exatamente. é que pronuncia aí? Pronuncia aí para a gente ver. A Rava com R de rato mesmo, a Rava, e o Reset, aí dá uma arranhada na garganta, o Reset. Espera aí que eu Eu tomar uma água aqui. Vá falando aí, vá. estava comentando exatamente isso com um amigo judeu antes da gente vir para cá gravar, falando com ele sobre que a gente estava no culto e gravando, e na hora da palavra, ele com a Bíblia hebraica dele e a gente comparando ali os textos, e tinha um texto exatamente falando, trazendo a palavra Hesed, que é uma das palavras, juntamente com a Rava, que se traduz para a gente como amor, né? Porque a gente sabe que o hebraico ele tem, não é tão próximo assim do português, mas ele traz ideias que a gente consegue trazer para as nossas traduções. E uma delas é exatamente essas duas palavras. O ahava, certo? Que é um amor comum entre, como o próprio comentarista traz aqui, como entre os seres humanos, é o sentimento mesmo. É aquele sentimento que você sente por um pai, do pai para filho, do filho para com o pai, do o esposo para com a esposa, do namorado para com a namorada. É um amor mais humano, digamos assim. É mais relacionado ao sentimento, ao nefesh, aquelas questões das volições da alma, né? E a gente tem o Reset. O Reset, ele já é um amor que traz uma ideia mais abrangente, bem mais abrangente mesmo, que tem diversas possibilidades de tradução. Por isso que o Reset, ele é utilizado em alguns momentos que até se a gente traduzir apenas como amor, fica um pouco duvidoso o texto. Mas por isso que nas traduções sempre traz um asteriscozinho lá e diz, ó, também pode significar isso aqui, porque é uma palavra que se aproxima da ideia de amor, mas é muito mais abrangente do que um simples
sentimento que eu tenho para com outrem, mas também traz mais a ideia de, por exemplo, de ser bondoso, de ser cuidadoso, de ter misericórdia, de fazer caridade. Então, tudo isso está na palavra Hesed. Já o Ahava é mais relacionado ao sentimento mesmo, ao sentimentalismo que a palavra amor traz. Então, essa é a ideia dessas duas palavras que a gente encontra no nosso Velho Testamento. E olha que a gente tem livros no nosso Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Velho não, vamos chamar de Antigo, no Antigo Testamento que ele é, digamos assim, dedicado só a falar do amor, como temos o Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, né? Que a gente vê ali Salomão se declarando para sua amada e a gente vê todo o livro exatamente tratando desse amor que pode ser tanto em alguns momentos o Ahava, como pode ser também o Hesed, mas sempre trazendo essas duas conotações de amor no Antigo Testamento. Perfeitamente, meu amigo. Você tem o privilégio de ter um amigo judeu. Depois me apresenta esse seu amigo para ver se eu aprendo um pouquinho dessas pronúncias assim, que eu tive que tomar uns 2 copos d'água aqui depois que você falou. Ele me Vai ser. ajuda muito. Ele me ajuda muito, porque ele disse, João, como é que pode tu ser judeu também e não saber se arruma de coisa? Eu digo, é porque você tem mais contato do que eu, né? Coisa boa. É bom porque a gente cresce assim com as amizades, né? Escolham amigos que te façam Muito bom. crescer, tá? Verdade. Marquinho, Marco Júnior, meu amado. Olha só, a gente tem textos bíblicos aí no Antigo Testamento que trazem a palavra ahava ou hesed, né? E a gente vê, por exemplo, no texto de Ruth, quando Boaz decide ser leal, né? Aí o sentido é lealdade, né? Ele decide ser real, a palavra é hesed. Aí você já tem texto de Salmos que já é ahava, e você tem o texto de Êxodo 20, versículo 6, que tem as duas palavrinhas. É como se elas se correspondessem, né? Se você me ahava, eu te hesed, né, Marquinhos? Ele diz, se você me ama, eu serei bondoso com você. É uma reciprocidade, né? É verdade. Relacionamento. Com certeza. Eu acho muito interessante porque quando nós trazemos a ideia do amor para fazer essa diferenciação, por exemplo, como o comentarista fala tanto no Antigo como no Novo, a gente poderia muito bem fazer essa diferenciação tanto do grego para o hebraico. Se a gente for analisar o sentido que as palavras têm no grego, é um sentido, como até o nosso João falou aqui, é muito mais sentimental, ou por assim dizer, conceitual. Você conceitua as coisas, não necessariamente porque você vive, mas porque você galgou um significado para aquilo dentro da sua intelectualidade. Mas quando nós vamos para o hebraico, está muito além do que a intelectualidade pode explicar. Quando você vai para o hebraico, o sentido do amor ele é mais prático, ele é mais concreto, ele é mais visível. É tanto que você citou o texto de Ruth e Boaz, agiu com lealdade. Então, o amor expresso através de uma ação, de uma atitude. Então, isso dá a entender que, para Deus, o que conceitua o amor não é o que ele sente, e sim o que ele faz. Basicamente, é nessa toada que nós precisamos entender o amor sob a perspectiva de Deus. Deus não é aquele que diz, eu te amo. Ele pode dizer, mas não é muito de Deus ficar dizendo eu te amo para as pessoas. Ele diz eu te amo de outras formas. Ele diz eu te amo protegendo, estabelecendo alianças, estabelecendo o seu poderio. Você falava sobre a questão da aliança, me lembrei de uma passagem bíblica em que o Senhor se apresenta a Moisés na sarça
quando ele se apresenta a Moisés na sarça, depois das grandes desculpas que Moisés inventa para não cumprir a missão, ou para explicar o fato de ele não ser capacitado para cumprir aquela missão, o Senhor vai e diz para Moisés: olhe, vá até eles e diga que o eu sou que sou me enviou a eles, e eles me conhecerão eternamente por esse nome. Eu estou estabelecendo esse memorial, ou seja, eu estou estabelecendo essa aliança para que eles me conheçam. Simplesmente. Dentre tantas coisas que Deus fez, Deus estabeleceu isso. Eu quero que eles sejam íntimos de mim, me conhecendo pelo meu nome. Eu sou. Interessante, né, Marquinhos? Você falou aí da praticidade do amor e a gente parece que tem uma inclinação a pensar em amor pelo que pegamos emprestado da Idade Média, que é aquele amor romântico em excesso, né? Aquele amor trágico, aquele amor dos livros de romance. E a Dramático. Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada nos traz um amor muito mais prático, muito mais concreto, real, sacrificial, né? Das atitudes. E no Novo Testamento, a gente tem uma correlação também com termos usados para descrever o amor, principalmente dois, né? Que é ágape e filéu. Mas se a gente for olhar no grego, viu, amados? Vocês vão encontrar até pelo menos uns 9 termos para amor no grego. E aí você tem, por exemplo, o ágape, ele era muito usado assim nos tempos de Platão, né? É o amor mais incondicional, o amor mais divino, né? A gente pega emprestado do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era como se fosse o inglês daquele tempo, né? Então é natural que a gente pegue emprestado esses termos. E o filia já é um conceito mais desenvolvido por Aristóteles, né? Que é, é o amor da amizade, de pessoas que não necessariamente têm cunho de paixão ou coisa do tipo. Mas você tem outros termos aí, eros, estorge, e por aí vai. São 9, pelo menos. E aí a lição não tem como objetivo explorar isso. Mas eu queria chamar a atenção, né, de minha parte aqui, que nós estamos falando com adolescentes de 13, 14 anos que ainda não aprenderam de fato o que é amor. E eu acho que seria de bom tom o professor, a professora explorar, primeiro, saber dos alunos o que eles entendem por amor, porque, infelizmente, nós temos muitas influências, nem todas são boas, falando sobre amor. E às vezes os nossos adolescentes vêm com uma ideia de amor, ou pelo pai que se separou da mãe, ou por uma experiência traumática na sua família. E é muito importante o professor pontuar que conceito de amor está vívido na cabeça do aluno, né? Para a gente não ficar muito no tecnicismo, no grego, no hebraico, e às vezes o aluno está tipo assim, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu não vivi isso na minha história. E é muito importante a gente pontuar isso e trazer para a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o conceito que Deus quer para nós, né? Aquilo que a gente precisa compreender através das Escrituras. E Deus mostra o seu amor desde a criação, né? Segunda parte da lição mostra como Deus criou. Ele criou e mantém. Ele não simplesmente gerou e abandonou, como algumas mães fazem, alguns pais fazem, né? No Brasil, hoje, existem inúmeras famílias de mães solteiras, né? De famílias destruídas. Então, esse conceito se perdeu há muito. Mas Deus não. Não é isso, João? Parece-me que Deus ele tem uma forma de demonstrar o amor na chuva, por exemplo, né? Deus diz que ele manda chuva para ímpios, para justos, para injustos. Deus tem uma forma muito curiosa de demonstrar o amor, né, João? Pois é, e eu acho isso muito interessante, como Paulo ele vai até falar lá para os gregos, que ele diz que Deus ele é um Deus que se mostra tão perto do homem que até se tateando eles conseguiriam achar. Ele fala lá em Atos, quando ele está discutindo tá lá com os atenienses. E você vê isso pela própria criação de tudo, porque o criador é aquele criador que ele cria, mas ele, principalmente com o ser humano, ele está lá ao lado das
sua criatura. Interessante que a gente vê isso. Deus, a primeira coisa que ele faz com sua criação é abençoar. É exatamente abençoar ela. É dizer, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, ele dá bênçãos à sua criação. Ele amou tanto a sua criação que quando ele ia terminar dizendo, ele, rapaz, está muito bom. Não foi porque eu fiz, só porque eu estou fazendo, não, mas está muito bom. Que toda vida que ele termina de fazer alguma coisa, ele diz, e viu Deus que era bom, e ele abençoa ele. E interessante que o amor dele é tão grande pela sua criação que ele é capaz de descer para andar e conversar com o homem. Conversando também com esse meu amigo judeu, ele falando sobre esse texto, que o texto original diz que a palavra estava andando. Não é que Deus estava conversando com Adão e com Eva. A palavra estava lá caminhando, andando. A palavra estava andando juntamente com Adão e Eva. Então dá a entender que sim, a palavra, que depois João vai dizer quem é essa palavra, o verbo, estava lá juntamente com Adão e Eva. Você vê como o amor de Deus é tão grande pela sua criação que ele é capaz de descer para ter um relacionamento com ela. Muito bem, João. Você falou a respeito dessa característica de Deus, né, de criar, de manter. E você disse que Deus criou e disse que era bom, mas teve uma coisa que ele disse que não era bom, né? Quando ele fez o homem, viu que ele estava só. Olha aí, os postulantes ao casamento, os postulantes ao casamento. A verdade é que o homem sozinho não presta. Deus sempre quis um relacionamento conosco, tá? A, né, Deus sempre quis um relacionamento conosco e o próprio homem sozinho, talvez ele não compreendesse bem o amor de Deus, porque uma esposa e filhos obrigam o homem a experimentar um pouco, bem uma fraçãozinha infinitesimal do que é se doar por alguém, amar alguém, né? E por isso nós temos relacionamentos interpessoais, para que a gente tenha um pouquinho da fração do amor de Deus por nós. E tem uma coisa que Marco Júnior falou também, que Deus quer se revelar tal qual ele é, ele diz o eu sou, né? E quando ele diz para Moisés o eu sou, no original ele diz assim: eu serei o que você precisa que eu seja. O nome de Deus é isso. Então, essa forma de se relacionar é maravilhosa, né, Marquinhos? Interessante, irmão Daniel, essa abordagem, essa maneira da gente ver como o Senhor, ele quer se relacionar com o homem. Na verdade, o ambiente em que Adão foi inserido era um ambiente de comunhão, um ambiente de total comunhão com o Senhor. Haja vista quando o homem peca, quando Adão peca, e é tão íntimo de Deus que ele percebe a presença do Senhor, não pela maneira como Deus fala com ele, mas pela simples, porém extraordinária presença do Senhor caminhando no jardim. Isso é muito interessante. E quando nós analisamos o amor de Deus do ponto de vista para a comunhão com o homem, nós vemos que Deus se revela. Deus sempre tem o interesse de se revelar ao homem. Deus sempre tem a iniciativa de se revelar ao homem. Ele cria o homem, coloca o homem no melhor lugar, coloca o homem no jardim, dá ao homem todas as possibilidades de crescimento, de vida abundante, e mesmo assim, a estrutura que Deus cria para o homem é quebrada pelo próprio homem. E por que não dizer isso acontece em muitos relacionamentos, não é verdade? Assim, você, professor que está assistindo esse podcast, pode ter alguns alunos da sua sala que tenham divergências entre si, depois de terem tido tantos bons relacionamentos, colegas, amigos, frequentarem a mesma igreja, a casa um do outro,
foi quebrada, a estrutura de relacionamento foi quebrada, e o que aconteceu, infelizmente, foi que houve um pequeno deslize, houve um pequeno erro, uma pequena falha, e as coisas não saíram como deveriam sair. Porém, existe algo muito maravilhoso, muito em voga no Antigo Testamento, que é a misericórdia do Senhor. O profeta Jeremias escreve em Lamentações 3:22, dizendo que a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos pelo mundo. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Há uma diferença entre graça e misericórdia. O amor, do ponto de vista da graça, nós vamos tratar nas lições em sequência, mas hoje, tratando desse amor do ponto de vista misericordioso, nós podemos dizer que é a misericórdia como Deus nos livrando daquilo que nós merecíamos. Se graça é favor imerecido, ou seja, nós recebendo aquilo que nós não merecíamos, misericórdia é Deus nos livrando daquilo que nós, de fato, merecemos. E o amor de Deus se revela quando ele dá a frase hoje muito impactante, dizendo assim, impactante. Talvez ao soar essa frase tenha sido entendido do ponto de vista espiritual. A frase dizia o seguinte, que quando nós temos a ideia de um homem derrotado, nós temos a ideia de um homem derrotado porque ele precisou de uma segunda chance. Ou seja, pessoas que receberam segunda chance é porque foram derrotadas. E, então, é isso mesmo. O homem recebeu uma segunda chance. Ele foi derrotado, mas ele recebeu uma segunda chance. E sim, a questão de ser derrotado não é demérito para o homem. Isso reforça a ideia da necessidade da misericórdia do Senhor, ou seja, ele receber, apesar de merecer, mas ele receber livramento, ele receber alegria, ele receber uma segunda chance, ele receber uma nova vida, ele receber uma outra oportunidade de viver a despeito daquilo que ele merecia. O amor de Deus é extraordinário, é fantástico, é maravilhoso, indescritível. Amém. Marquinhos, o seu link deu umas osciladas aqui, mas eu acredito que deu para compreender bem as colocações que você fez. E eu queria trazer aqui um conceito interessante que essa lição aborda, que é o Deus criador e o Deus mantenedor, né? Ou sustentador. E aqui nós estamos vendo a criação de Deus enquanto coletividade, enquanto nação. Mas até então você tinha a história divina com o homem, mas na individualidade, né? Quando ele cria Adão, cria Eva, as famílias e tal. Você vê livros antigos como o livro de Jó, um relacionamento mais individual. Mas aqui a lição ela aborda o Deus criador enquanto nação de Israel, né? Relacionamento com a nação. E eu gosto de pensar que Deus sempre tem um projeto para a coletividade. Nós que somos igreja, aquele povo, né? E aqui na terceira e última parte da lição, ele fala do êxodo, da importância do êxodo na história judaico-cristã, porque ali foi formado um povo, ali foi formada uma nação. Ali aquelas pessoas não pensavam mais no individual, mas eles pensavam com um verdadeiro consciente coletivo de um povo que precisava representar Deus na terra, precisava expressar o seu amor nas suas leis, nas suas atitudes, na sua responsabilidade social, todo esse aparato de regras, de normas que Deus criou, ensinou para eles, e eles agora precisavam transferir pelas suas atitudes para as outras nações, né? Eles eram exemplares nesse sentido. E a verdade é que o Senhor diz, ó,
olha como foi a minha escolha, né? Olha como eu escolhi vocês, pela minha aliança com os seus antepassados. E nisso a gente vê o amor de Deus nessa criação coletiva, né, da nação, não é isso, meu querido João? Exatamente. E quando a gente para analisar alguns versos que falam, por exemplo, Deus várias vezes dizendo, porque não amei eu a Jacó e aborreci Esaú, ou seja, ele sempre, desde o início do chamado de Jacó, mudando o seu nome para Israel e cumprindo o que ele disse a Abraão, que faria uma grande nação, que a gente vê o amor de Deus constantemente pelo seu povo. Desde lá, da fundação do povo até o último dia de tudo, até a eternidade, ele está lá demonstrando o amor e a misericórdia pelo seu povo. A gente vê que quando ele, sempre nos textos que falam sobre a saída do Egito, diz que sempre Deus os tirou com mão forte, mão poderosa. Isso demonstra o cuidado, o zelo que ele tem. E quem zela, quem cuida, quem mantém, isso é uma forma de demonstrar também o amor que Deus tem pelo seu povo. Sem falar sem contar nas diversas citações que a gente tem na Bíblia falando sobre como Deus amou o seu povo na história mesmo de Israel. Eu acho interessante que a própria palavra em hebraico para tabernáculo, se a gente lembrar, o tabernáculo ele era colocado no meio e as tribos armavam seu acampamento ao redor da tenda do tabernáculo, né? Segundo o que Deus tinha ordenado. E a própria palavra de Mishkan, que é para tabernáculo, para a tenda naquela hora ali, fala, o tem que ter. Marquinhos aí dizendo da garganta. Mas Água, água, hebraico, água. o hebraico ele tem muito pigarro, digamos assim. A pessoa tem que estar. Mas a Mishkan, a palavra que traz lá o tabernáculo, traz muito além de Deus querer apenas estar no meio do arraial, mas em sua raiz mais íntima ali mostra como Deus queria estar se relacionando e no meio do povo e dentro deles, para ver como Deus ele queria um relacionamento tão íntimo com Israel que ele não queria apenas que fosse o povo dele, mas queria que estivesse ali lado a lado com ele, que ele estivesse no meio deles e dentro deles e com eles. Então, isso mostra muito como o cuidado e o amor de Deus era intenso pelo seu povo. Era, não, é intenso pelo seu povo. Sempre foi assim, isso se demonstra nas suas atitudes ao longo da história, né? Essa última parte da lição fala sobre isso. Mostra, por exemplo, que a escolha de Deus não se deu no deserto, mas ainda na terra de Gósen, né? Quando 70 almas chegaram no Egito e dali se tornaram uma multidão de milhões de pessoas. Deus estava cuidando desde quando Abraão saiu de Ur, né, da Caldeia, e ele peregrinou pela terra, e ali vieram seus descendentes. Ou seja, Deus ele ama de forma intencional. Tudo que Deus faz é intencional. Nada é por acaso, nada é jogado ao ermo, e não existe coincidências nessa história. Deus nos ama com intencionalidade. Deus nos ama de propósito. Ele nos ama com força. Né? Então, assim é na vida do adolescente que está nessa sala, que está meio perdido aí, sem entender o que é amor, tentando se achar na vida, tentando ser aceito nos grupos do qual ele faz parte. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos deixa muito claro que o amor de Deus é intencional, o amor de Deus é planejado, o amor de Deus é mantido, é sustentado com a sua destra, né, para que toda a nossa história se desenrole como ele planejou, né? Nós não escolhemos a ele, ele nos escolheu, né? E a sua escolha é santa, é maravilhosa, são critérios que nós nunca conseguiremos compreender na sua totalidade, e isso se mostra nas pequenas coisas
né, nos pequenos livramentos, nas coisas que a gente vai experimentando ao longo da nossa vida, e a gente vê, meu Deus, a história do povo de Deus é distante e, ao mesmo tempo, é muito parecida comigo, né? Com a minha história de vida, né, Marquinhos? É verdade, o amor de Deus, ele dá tom às improbabilidades. Aquilo que é improvável aos olhos dos homens é aquilo que o amor de Deus alcança. É aquilo que o amor de Deus tem a capacidade de elevar, de trazer para os olhos de todas as pessoas que estão ao redor. Que eu acho muito interessante, vocês falando da libertação do povo, da manutenção que Deus deu ao povo durante a jornada até a Terra Prometida e depois dela também, é que, incrivelmente, Deus chamou a eleição da Deus chamou a realeza um bando de escravos. Você já parou para pensar nisso? Deus, uma multidão de escravos, e chamou a realeza. Venha, vocês agora não serão mais escravos, vocês serão nação sacerdotal, uma nação. É tanto que ele disse a Abraão: reis sairão de ti, a sua descendência será como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas quem era Abraão? Um improvável pagão da terra de Ur dos Caldeus. Foi do Senhor. Quem era Isaac? Um improvável que foi filho de uma mulher já passando da idade. Quem foi Jacó? Um improvável, mentiroso, enganador, suplantador. Quem foram os 12 filhos de Jacó? Cada um com a sua peculiaridade. Um mais bonitinho que o outro. Outra coisa. E dos filhos de Jacó, Deus tirou um, José. Olhe só o que é que Deus faz com José. De escravo a governador do Egito. E veja que a posição que José ocupou não existia na hierarquia do Egito. Foi criada. Deus chamou José à realeza do Egito. Então, tudo isso me prova que o amor de Deus é tão grande que ele se vale dos improváveis. Deus se revela da história de Israel, uma nação aos olhos de todas as outras, que já tinham suas cidades estabelecidas, seus muros fortificados, seus exércitos prontos, mas o Senhor, não quero saber. Eu vou batalhar pelo meu povo. Eu vou lutar pelo meu povo. Eu vou ser a mão que sustenta o meu povo de noite e é a mão que protege o meu povo de dia. Eu serei. Muito maravilhoso nós percebermos o amor de Deus como aquele que traz a realeza, traz a notoriedade àqueles que são. Talvez o seu adolescente que esteja aí na sua sala de aula, existem muitos que estão se descobrindo, outros que têm um ministério a ser exercido, que tem um chamado, que na verdade todos nós somos chamados para glorificar a Deus através das nossas vidas, mas um chamado mais específico, qual seja, para ministrar louvores dentro da igreja, para ministrar a palavra, enfim, para ser até um professor futuramente. Muitos deles podem estar por serem improváveis, mas é desses improváveis que Deus tem para demonstrar o amor dele, cuidando e fazendo com que apareça no tempo certo. E a nação de Israel apareceu assim, ó, aos olhos dos outros. Pá! Ninguém dava nada por Israel. Eram escravos que estavam na nação dos egípcios.
Mas quando aconteceu o que aconteceu, olha só, Deus acabou com o Egito. Eles foram. Deus acabou com o Egito. A crise no Egito depois das pragas. E o que aconteceu? O João disse, com mão forte Deus tirou. É Deus operando no livramento, na sustentação, na proteção e na capacitação para a conquista ou para conquistas futuras. Amém. Graças a Deus. A gente vê que Deus, em cada passo da história, ele foi preciso, ele foi intencional, ele foi bondoso. E a expressão amar não poderia ser menos emocional e muito mais devocional, né? A gente aprendeu um amor emotivo, mas o amor de Deus não é emotivo. Ele pode conter emoções, mas ele é muito mais intencional, comprometido, devotado do que a gente supõe. Não é, meu querido João? Falando sobre esse amor, é importante que os nossos adolescentes eles também aprendam a ter gosto pelas nossas tradições, incluindo os hinos da harpa. Temos o hino O Que Vence, o hino 27, e diz exatamente um pouco sobre esse amor. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, e o coração está, e meu amor ganha. E aí, estrofe, amor que nunca, nunca muda, e nos teus braços me segura, cercando-me de mil venturas, aceita agora o Salvador, o meu humilde amor. Olha que poesia linda que tem na nossa cristã, exatamente trazendo essa questão do amor de Deus, que ele é assim, tão grandioso, tão abrangente, que até o próprio João, quando foi escrever, disse que ele amou de uma tal maneira quando, quando o próprio Jesus ele vai falar ali, né, com Nicodemos, ele diz, olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira, Nicodemos, que não sei nem como é que é a palavra que eu boto aqui, Nicodemos. Não sei nem lhe dizer exatamente o que eu coloco aqui nessa palavra, mas mostra como o amor de Deus ele é grande para conosco. Acho interessante na palavra que Marcos trouxe sobre a questão dos improváveis. Mais improvável do que o pessoal está na genealogia de Jesus, e que você pensa, rapaz, veio esse bando de gente desconcertada aí, mas veio, porque o amor, ele um pouco sobre o que Paulo vai falar também aos Romanos depois, né? Falar que o amor não liga para essas meras casualidades humanas, né? O amor, ele transcende tantas coisas que o ser humano coloca entre o seu relacionamento ali para com o outro. O amor ele vai transcender tudo isso. E é isto, o amor de Deus é muito grande para com o seu povo, para conosco, para com você, pré-adolescente, para com você, professor, que também está no meio do povo. E quando a gente entende bem o amor de Deus, a gente consegue transmitir esse amor para os outros. Muito bem, queridos. Eu me despeço aqui, desejo a todos os professores uma excelente aula neste início de trimestre e seja você o representante do amor de Deus para o seu aluno. Então, convide ele, aquele que não está indo, que não está comparecendo, mande uma mensagem de WhatsApp, faça uma ligação, deixe que ele se sinta amado. Não adianta nada falar de amor durante todos os 50, 60 minutos da aula, se ele não puder perceber isso em você, que é um exemplo, que é o professor, que é o representante primeiro, a primeira pessoa com quem ele tem contato dentro da sala de aula é o professor. Então, seja este exemplo, né, represente o amor de Deus para o seu aluno e oramos para que o Senhor tome esse tema, né, e traga esse conceito para dentro dos corações e que eles abram os seus corações, né? No final da lição ele vem perguntando: você já abriu seu coração? Essa pergunta é importante. Que Deus vos abençoe
E aqui eu me despeço, Marco Júnior, irmão João. Queridos irmãos, é muito satisfatório nós iniciarmos uma temática tão maravilhosa quanto essa. Eu fiquei muito feliz assim que soube do tema da lição. A priori, eu posso dizer para vocês, o amor, quando cultivado, nunca envelhece. O amor, quando cultivado, nunca envelhece. Como assim, Marcos? O amor de Deus é maravilhoso, mas ele só é perene nas nossas vidas quando nós cultivamos ele nas nossas vidas. Quando nós cremos nesse amor. Quando nós somos convictos desse amor. Quando nós entendemos a importância desse amor. Quando nós entendemos a preciosidade, a profundidade desse amor. Então, nós, quando damos a devida importância a Deus, através do tempo, através da história e através dos atos dele, nós estamos cultivando em nós a fé e a certeza de que o Senhor verdadeiramente nos ama, assim como ele sempre amou a nação Israel, desde a sua fundação até os dias de hoje. Então, cultive esse amor, ensine seus alunos e mostre a eles a cultivar esse amor, mostre que eles precisam cultivar esse amor, porque se que eles cultivarem, uma vez que eles cultivem o Senhor dentro dos seus corações, eles nunca serão enganados por qualquer outra coisa que se apresentar a eles. Eles vão ser porque o amor de Deus nos torna exigentes quanto às coisas do mundo. O amor de Deus faz com que valorizemos a presença dele nas nossas vidas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Só queria dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, com esses grandes nomes do EBD Podcast, EBD em Síntese Podcast. De verdade, é aquela questão, né, também que se trata de amor. Em todo tempo, ama o amigo. Na angústia, nasce um irmão. Surge ali um irmão. E é muito bom compartilhar esse momento com você, professor, com você, Marcos Júnior, com você, irmão Raniel, e vamos em frente. Temos todo um trimestre aí para falar sobre esse assunto, sobre o amor. Amém. Deus abençoe a sua aula. Em breve estaremos juntos novamente. Transmita esse canal para os seus conhecidos alunos e vamos juntos nessa jornada por mais um trimestre. Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe a tua vida e o teu ministério, em nome de Jesus, e até a próxima.